Vamos dar continuidade ao nosso trabalho desta noite. Quero apresentar agora a vocês o quinto concerto para piano e orquestra de Ludwig van Beethoven. Esse concerto tem como se fosse um subtítulo que se chama de O Imperador. Quem deu este apelido não se sabe. O certo é que não foi Beethoven mesmo que deu este nome a esta composição dele. É muito interessante saber que após este concerto ter sido composto por ele ainda viveu quase 20 anos e não escreveu mais concerto para piano algum. Isso é notório por ele ter sido um grande pianista e ter tido o piano como seu grande amigo. Mas tudo bem. O Imperador tem, de certa forma, uma justificativa, porque de fato é um concerto impactante. Impactante porque apresenta uma música de muita força, de muita beleza, de muita interiorização no seu segundo momento, no seu segundo movimento, e no fim, no terceiro movimento, como se fosse uma música de vitória. Eu gostaria de ler umas poucas linhas do musicólogo Lockwood, cujo livro eu sempre uso, e ele escreve o seguinte: os aspectos heróicos desta obra, do quinto concerto para piano, evocam inevitavelmente imagens das tradições militares que têm sido associadas a concertos de um tempo bem anterior a Beethoven e que certamente continuaram durante sua época. Porque esse concerto foi escrito por Beethoven no ano de 1809, ano em que os franceses bombardearam e invadiram a cidade de Viena. E a obra então pareceu para alguns um reflexo da intensa crise militar daquele ano e, num sentido mais amplo, de uma maior consciência da guerra que afligia a Europa há muitos anos e que continuou presente durante toda a vida madura de Beethoven. Eu acho isso muito interessante porque é muito claro, um artista como Beethoven não vive fora do seu tempo, não vive acima do seu tempo, não vive ao lado do seu tempo. Ele escreve música com toda certeza influenciada pelos acontecimentos bem ao redor dele. Quando você escreve uma música em época de guerra, você não vai escrever uma valsinha agradável para ficar dançando aí no seu balcão. Você escreve uma música de força, que expressa aquilo que você deseja expressar. E como sempre em Beethoven, a gente vê nesse concerto de 3 movimentos aquela questão muito clara no primeiro movimento, que por sinal é muito extenso, ocupa mais da metade do tempo do concerto todo, mas ele então apresenta ali uma música de bastante força, de impacto, como se estivesse conversando com os seus arredores que estavam sendo bombardeados naqueles dias. Mas ele precisava também um momento de reflexão, um momento de tranquilidade, e isso aparece muito claro no segundo movimento, que é de uma paz interna muito forte. E no fim, o terceiro movimento, aliás, o segundo movimento é muito curto, e o terceiro segue em seguida, sem interrupção, e que pode ser interpretado como uma música de vitória. Pois bem, nós temos uma apresentação com 2 grandes nomes da música. O pianista é o argentino Daniel Barenboim, que não precisa de apresentação. Ele é, de fato, especialista em música para piano de Beethoven.
E na regência está o recém-falecido Maris Jansons. Maris Jansons é um regente que nasceu na Letônia. Ele era muito conhecido por ter sido um regente muito humano. Ele gostava de estar junto da sua orquestra. Ele ria, ele abraçava, ele gostava, e era querido por causa disso, de tratar as pessoas de forma mais humana possível. E ele era muito certo de que quem fazia música não era ele. Quem faz a música são os tocadores, são os instrumentistas, são os cantores. E ele está a serviço daquela gente. Então, ele não quer brilhar, ele não quer ser o primeiro, ele quer ser o mais importante. Isso é um traço que foi muito importante na vida dele. Então, quando ele faleceu no fim do ano passado, houve muitas mensagens e comemorações homenagens em toda a parte da Europa, porque ele regeu quase todas as grandes orquestras da Europa, da América. Por sinal, também uma vez esteve em São Paulo, na USESP. Então, vamos ouvir estes dois grandes mestres da música no belíssimo concerto para piano e orquestra, o número 5, o Imperador, de Ludwig van Beethoven. Eu vou deixar rolar a música até o fim, mas quem estiver um pouco cansado depois de algum momento, pode interromper, tomar seu cafezinho e depois continuar.